Abre o coração, procura entrar. O dia que eu descobri isso, eu cheguei perto da minha mãe, eu pedi perdão para ela, falei que eu a perdoava pela rejeição e meu pai também, e foi os melhores anos da minha vida, foi no dia que eu descobri o amor maior. Porque olha, gente, eu abraço e beijo todo mundo. Eu chamo os homens para o quarto, eu chego, vou conversar com os homens, eu falo para a mulher, ó, você me dá licença que eu vou levar seu marido para o quarto. Levo sim, abraço e beijo, e ele sai de lá outra pessoa. É verdade. Ele já sabe disso. Eu abraço e beijo, peço licença. Outro dia lá em Aravaria, eu já contei aqui, e eu pedi licença, a mulher levei o homem para o quarto, não demorou um mês, o homem morreu e ele estava sadio. E ele tinha meu pai foi uns 5 meses antes desse jeito, sabe? Espantar o povo. Não, mas eu não sabia. Eu estou falando, você está entendendo? Eu não sabia. Eu fui usada por Deus para poder ajudar ele a se salvar. E ele estava com ódio no coração. Eu não sabia. Eu sou mandada pelo Espírito Santo. Eu estava almoçando, de repente eu falo assim para mim, ó, você chama ele, vai conversar com ele lá em casa. E eu sabia que o culto estava bom, nem que coisa, né? Aí ele abriu o coração, lavou. Aí quando eu fiquei sabendo que o homem morreu de repente. É isso aí, gente. Deus, eu não sei. Ele me ajudou lá. Não foi para preparar ele, eu fui rezar, querendo ensinar para ele o caminho, mas estava no plano de Deus. Então é isso aí. Tem mais alguém, gente? Dá mais um. Quem é que se habilita? Posso fazer uma Pode, claro. Vem cá. Hoje a mulher quer ter permitido você. Vem cá, meu amor. Eu vim agradecer, hoje faz 3 anos que Deus me deu um presente com a minha casa. Quando eu cheguei em Uberlândia, as ruas de Uberlândia é muito fria e eu morava praticamente na rua. E eu sempre pedi a Deus que eu não queria morar na rua, que a rua é muito Você sabe o fria. que é morar na rua, gente? Aqui em Uberlândia é muito frio e a rua é muito fria. E eu achava que se Deus existisse, eu falava, Deus existe e vai me ajudar. Eu não tenho pai que me cria, nem mãe, mas eu não sou igual meus amigos drogados. E assim eu acreditei. Na hora, eu fiquei meio assim, né? E um senhor uma vez me chamou para conversar e falou assim, vai orar. Eu falei, pra que rezar tanto? Eu vou rezar tanto e não consigo ter onde morar. E ficar na rua aqui em Uberlândia é muito ruim. Mesmo assim eu saí. Aí eu entrei naquela igreja do balcão dela ali e falei assim, Deus, Deus, eu não sei se isso existe. Todo mundo fala que isso existe, mas não sei. Olha que bonitinho. Eu queria só que o senhor me desse uma chance de trabalhar e não ser igual meus amigos de rua. Tá. Passou um tempo, passei umas fases muito difíceis por rebeldia mesmo. E mesmo assim, sempre eu ia na igreja e agradecia a Deus mesmo naquela situação. Aí, com um dia, comecei a trabalhar, comecei uma vida normal, uma vida digna, e não acompanhei meus amigos. E falei com Deus que eu precisava ter uma casa, um lugar de morar. Hoje, Deus me deu uma mansão. Eu sei que ela não é minha. Tudo que eu tenho é do Senhor. Olha, gente, agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por o que eu tenho hoje, porque quando eu chego na minha casa e entro e falo assim, hoje eu posso falar, Deus existe, porque tudo que eu tenho hoje é uma bênção. Eu entro na minha casa, tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, graças a Deus consigo estudar, e vou formar uma agora, tem a Valentina, que é um presente de Deus, e na minha vida eu só tenho um presente. Hoje, eu ainda não tenho meu esposo, mas Deus vai preparar para mim. pode ter certeza. É o segundo pedido para Deus. E ele vai chegar. É o segundo pedido para Deus que eu estou fazendo. Mas eu não tenho pressa, porque o que eu quero é ter paz dentro da minha mansão que Deus me emprestou. Obrigada, Senhor. Minha mansão.
Toma, Valéria, agora você. Tem alguém que está aniversariando hoje? Ah, os bombons, senhor, pode falar. Boa noite. Eu queria agradecer pedindo agradecer. Segunda-feira, quando nós saímos daqui, faltavam 132 caixas de bombom para enviar 150 caixas que a gente precisa. Hoje faltam 60. Faltam 60 caixas. Então, a gente ainda precisa de 60 caixas. Nós vamos conseguir. Tenho certeza que nós vamos. Ali tem, ó. Pois é. Segunda faltava 132, hoje nós só 60. Então nós conseguimos. Está vendo? Vai ser mais ali em cima, segunda-feira tinha mais. Então, faltam só 60 agora. Como eu me preparei para o Enem, eu vou pedir para o Dr. João me fazer 5 perguntas de tabuada. Você tem 100 opções, só pode ir para aritmética. Tabuada, gente. Pergunta aí. 2 e vai. 12 vezes 12. 144, tá abusado, não é? 81. Não, vai mais. 21. Mais um. 13. Não, vai só de 2, tem um do ponto. 56? Presta atenção. Eu acertei 5. Na única que eu errei, todo mundo manifestou. A vida da gente é assim. A vida da gente é dessa maneira. Eu tinha 90, são 100 possibilidades na tabuada. Eu queria ter acertado 99 e errado uma. Eu ia ser taxado pela uma que eu errei. Não taxemos os outros. Não julguemos. Eu falei isso para mim. Hoje eu vim para cá arrasado, acabado, abatido. Saio daqui com o maior das pernas. Podem acreditar. Vou fazer um testemunho em confidência. Quando a Rosita falou, eu vou fazer leitura de hoje, eu abri minha Bíblia. Saiu aonde, Gabriela? Mateus 25. Minha filha, cara, está com a minha Bíblia. Antes da Rosita pronunciar a palavra. É a quarta vez que isso acontece. É a primeira vez. Não, é a quarta. Sou predestinado? Sou não. Sou esforçado. Obrigado. 60 caixas, hein? Não tem ninguém não? Está aniversariando não? Então, fica de pé. Vamos agradecer a Jesus. Como nós sempre pedimos que agora seja só agradecimento, louvando e bendizendo ao nosso Deus que nos proporcionou mais uma noite. E nesse sentido que nós vamos louvá-lo e bendizê-lo, porque aí fora realmente as coisas vão estar, talvez muitas vezes como deixamos. Então é esse alimento que vai nos fortificar e para que nós possamos enfrentar a noite e o dia lá fora. Então vamos louvar e agradecer ao Senhor, cantando.